Jeff por Jeff, bom, eu sou uma pessoa extremamente focada em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu planejo. Todo dia a minha agenda é bastante complicada, mas eu tenho controle sobre tudo que eu vou fazer, tudo mesmo. E quando eu chego no final do dia, consegui cumprir todos os meus compromissos, eu falo comigo mesmo. Uau! E se tem alguma coisa que eu não consegui completar na minha agenda, eu já passo para outro dia. Então isso vai fazendo com que eu consiga realizar os meus projetos, realizar as minhas vontades, né? E sou completamente focado no meu tempo. Sou uma pessoa extremamente humana, gosto de ajudar pessoas, não só aquaristas, mas em todos os meus hobbies. E tem uma coisa que eu não tolero, é injustiça. Então, esse é o Jeff por Jeff. Bom, na realidade, o aquário na minha vida começou recentemente, 2017, não faz tanto tempo assim não. Quem montou o primeiro aquário em casa não fui eu, foi a minha mãe, quando eu tinha ido viajar e os meus filhos em casa, e sempre tiveram vontade de ter animais, e como eu viajava muito, eu nunca deixei, mas a minha mãe foi lá e comprou numa feirinha um aquáriozinho redondo com um beta. E aí passou-se 2, 3 meses, má instrução, desconhecimento, falta de estudo, o beta morreu com o ictio. E aí a tristeza caiu em cima da criançada, e eu falei, bom, então agora eu não posso deixar de ser pai, eu vou montar um aquário. E aí eu montei meu primeiro marinho, então foi dezembro de 2017, eu montei o meu primeiro aquário marinho. E depois de uma semana eu descobri que a loja que tinha me vendido o aquário era o primeiro marinho que eles estavam montando. A minha paixão pelo aquarismo veio de bem antes de montar o primeiro aquário. Eu já era mergulhador, eu sempre amei praia, rio, né? Pesca e solte. Então, o peixe sempre foi algo que eu sempre gostei muito. Meu pai me levava para pescar. Hoje eu levo meu pai para pescar. É muito legal isso. Mas todo lugar que eu via um aquário marinho eu ficava impressionado. Impressionado, eu achava lindo demais. E a paixão mesmo, é, brotou, nasceu quando eu estava tendo problemas nos meus aquários e eu comecei a estudar e eu consegui resolver esses problemas. Quando eu comecei a resolver esses problemas, eu vi, uau, posso ser um ser especial controlando a vida num local fechado. Isso aí nasceu realmente a paixão pelo aquarismo. Meu peixe preferido, essa é difícil, hein? Mas eu acho que fica entre um casal de genicantos belos e um race anampses femininos. O belos dá para realizar. Já realizei mais ou menos com o genicantos Lamarck, que é um belíssimo peixe também. Mas quem sabe um dia eu realizo de ter um anampses femininos, que é para mim o peixe mais maravilhoso que tem. Qual peixe eu nunca teria? Certamente não é um único peixe, são vários. Primeiro, os peixes proibidos, jamais teria um peixe proibido. Segundo, os peixes que têm um papel fundamental no recife de coral, como os papagaios, por exemplo, que comem os esqueletos de corais mortos, depois defecam em cima do recife de coral, depositando carbono. Os peixes que fazem o controle dos parasitas dos peixes, como o Wrasse Cleaner, jamais teria no meu aquário. Dentre outros peixes que fazem o controle no recife de coral. Quando você retira um peixe desse para colocar no seu aquário, certamente você pode criar um desequilíbrio lá naquele
Nenhuma. Não que eu deixe de gostar de uma cantofilia, de uma escolimia, de um torte maravilhoso, mas a minha paixão realmente são as acróporas. Para falar de espécie aí é difícil, mas eu diria que por eu ter uma coleção de microclados, eu acho que é o meu coral preferido. Eu acho que as microclados conseguem ter um degradê, uma paleta de cores muito grande, né? E segundo, talvez as miléporas, né? As miléporas também, hoje a gente consegue tocar nos aquários e elas crescerem, sobreviverem, ganharem cor também. Então, acrópora, sem dúvida. Eu nunca teria também corais que você pode perder o controle do crescimento dele, né? Porque isso acontece com muitos aquaristas, que começa a colocar vários tipos de corais que eles têm um nível fácil, né? Coral tem nível fácil, médio e avançado de manutenção dele, né? Para você ter no teu aquário. E se você colocar esses corais e conseguir acertar muito bem teu aquário, você vai perder o controle do crescimento dele. Aí ele vai matar outros corais, vai sufocar, né? Aí pode dar alguns exemplos, Blue Polyps, até um GSP, que é maravilhoso, é um coral maravilhoso, mas infelizmente pode acontecer isso. Então esses corais eu não teria no meu aquário hoje, porque o meu aquário está muito bem, crescendo muito bem, as acróporas super bem, e não colocaria no meu aquário. Mas eu tenho até corais fáceis também, tem os zoanthus no meu aquário, em outro aquário, mas é isto. Bom, o Rifftech hoje realmente é algo que faz parte do meu dia a dia, né? Eu, a partir de 1º de janeiro de 2024, eu comecei a executar um projeto que está sendo o maior sucesso, tem crescido cada vez mais, que são lives todos os dias de segunda a sexta às 7h45 da manhã, onde eu coloco durante o meu café da manhã, tomo um café junto com os aquaristas, né? E a gente fala sobre aquarismo. E foi incrível a experiência, está sendo incrível porque participam aquaristas novos, aquaristas que nem montaram aquário ainda, né, que desejam ser aquaristas, até aquaristas com 40 anos de experiência. Então tem sido fantástico e o Rifftech faz parte da minha vida, além dos nossos podcasts. Nós montamos um estúdio para o nosso canal, isso é incrível. Então a cada 15 dias a gente tem um podcast do Rifftech no YouTube. Eu criei o Rifftech por, primeiro, amar inovação, amar tecnologia, e segundo, para compartilhar com os aquaristas os erros que eu estava tendo no meu aquário, para que eu pudesse ajudar outros aquaristas, né, e levar informação. Eu sempre dei palestras, sempre fui a pessoa responsável por se comunicar com a imprensa nas empresas que eu trabalhei, e então esse dom de comunicação comigo, eu fui levando para dentro do aquarismo. E hoje em dia, o Rifftech é uma empresa, é uma marca, né? Mas não deixa de esquecer das suas origens, que é ajudar o aquarista. Então, o maior prazer que eu sinto é quando chegam aquaristas nas nossas lives do podcast, pede ajuda, a gente orienta e ele volta na semana seguinte dizendo: meu aquário melhorou muito, Jeff, muito obrigado. Eu fui conhecer a Triton em fevereiro de 2018, em pesquisas que eu estava fazendo. E em seguida dei uma palestra sobre a importância de fazer uma análise laboratorial da água do aquário, mas é algo que não existia no Brasil ainda, né? E em fevereiro de 2019 a gente abriu as operações da Triton no Brasil e começamos então com esse serviço de analisar a água dos aquários para entender de uma maneira que a gente jamais tinha conseguido antes, tá? E hoje nós temos um laboratório próprio no Brasil, né? E a minha função dentro da Triton, eu sou administrador da Triton, junto com meu sócio Kiusley, e eu cuido de toda a parte de marketing, vendas, parte técnica e a parte dos distribuidores que estão na América Latina Sul. Então, Chile, Argentina, Colômbia, Peru. A Triton é uma empresa não somente baseada em química orgânica, análise de água, mas é uma empresa focada em ciência, né? Diferente de todas as outras empresas que estão
no ramo do aquarismo, né? Talvez uma ou outra, mas... e por que a ciência? Porque a Triton extrai os porquês, extrai soluções fazendo pesquisas direto no Recife de Coral. A Triton recentemente adquiriu um barco científico que é equipado com sensores dos mais altos níveis de complexidade para extrair informações do Recife de Coral, jogar isso para dentro da sua inteligência artificial, que foi criada através do ICP da Triton, de toda a quantidade de dados, para criar produtos. E recentemente lançamos um produto chamado Expand, que você coloca algumas gotinhas no aquário e simplesmente os pólipos se abrem. Então, ciência. Após receber o resultado de uma análise, o que o aquarista deve fazer é ler as recomendações da Triton. Vou dar um exemplo, por exemplo, se foi encontrado selênio no aquário dele, a Triton lá no resultado já vai dizer o que ele tem que fazer para remover esse selênio do aquário dele, que produto tem que usar, ou que ação ele tem que tomar para isso. Até, às vezes, reduzir a temperatura, certo? Se ele não souber fazer isso aí, se ele não souber interpretar esses resultados, ele tem que procurar uma loja, tá? Certificada, credenciada Triton. Todas as nossas lojas são treinadas e, dessa maneira, a loja vai orientar ele o que fazer. Tá? Inclusive até se precisar suplementar alguma coisa, como manganês, que é essencial para gonióporas, né? Estrôncio, potássio, nos níveis corretos. Então, esse é um grande diferencial da Triton. Ela usa a inteligência artificial para dizer exatamente o que o aquarista precisa. What is love? Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me, don't hurt. Consultores de aquário, sentimento de cada episódio foi incrível, né? Junto com Marquinhos, Kiusley, Ricardo Rio, toda a equipe de produção, foi uma experiência. Primeiro que eu escrevi a primeira temporada de Consultores de Aquário no meio da pandemia, no meio de uma depressão, e eu usei Consultores de Aquário para extrair forças de dentro de mim para sair dessa depressão. Conheci pessoas na internet, uma delas é meu amigo Paulo Musi, e o Musi me orientou muito, né, sobre como fazer, como criar e etc. E eu baixei a cabeça e fui estudar roteiro. E para mim o ápice do programa foi quando deu problema no móvel, e aquilo foi algo real realmente, né, tinha cupim, e obviamente também. E o ápice de Construtores foi o último episódio, o episódio final da primeira temporada, ainda é marcado para mim até hoje, onde eu escrevi um texto, foi uma narração, e o nosso produtor mandou muito bem nas imagens, 120 quadros por segundo, câmera lenta, com o meu texto que eu escrevi, que fala que a realização de um sonho depende da dedicação. Tem muita gente que espera que o sonho aconteça como mágica, mas toda mágica é apenas uma ilusão. A ilusão não tira ninguém do lugar onde está. A ilusão é o combustível dos perdedores. Então esse é apenas um pequeno trecho desse episódio final, que para mim é belíssimo. A entrega do aquário do Guilherme foi incrível, incrível mesmo. A minha relação com o mar vem de bastante tempo, mas onde tudo começou mesmo com a parte do mergulho foi num evento de paraquedismo que eu pratiquei muitos anos. Todo final de ano a gente vinha para Ubatuba com o pessoal do Azul do Vento e lá realizava saltos de Natal até o Ano Novo. E teve um final de ano que a gente combinou, depois do último salto,
Aliás, nós vamos fazer um salto numa ilha, pousar na água e contratar um barco para levar a gente para mergulhar. E foi o que aconteceu. Foi aí que eu fiz o meu batismo. Fiz um mergulho e respirava mais que um Mustangão V8. Mas foi aí onde começou. E a partir daí eu fiz minhas certificações e a paixão só cresceu. Eu quarenteno peixes do jeito correto. Eu quarenteno peixes 40 dias. E quando o peixe chega, eu dou um banho de água doce para se livrar de parasitas. Depois eu coloco ele lá, no máximo 2 peixes por vez também, quando eu quarenteno. E ali ele cria uma intimidade, ali ele se sente mais confortável, ele vai comendo, ele não se sente ameaçado, ele não disputa território. E aí você pode fazer aplicação de Cupramine, Praziquantel, Prazipro, tudo que seja necessário que você identificar no peixe. A observação é muito importante. E aí depois, quando ele está acostumado, simplesmente você tira ele dali, coloca dentro de uma canequinha já com a água do aquário que vai receber, ele está em casa. Então acho que essa é a melhor maneira de você introduzir. Tem vários vídeos no meu canal de como eu introduzo os peixes no aquário. Acho que isso é muito mais fácil do que outros métodos. Tem bastante coisa que precisa mudar no aquarismo brasileiro. Mas eu acho que o principal é o aquarista se ver livre de lojas que empurram produtos desnecessários. Eu vejo o aquarista montando aquário, o aquário não está nem montado ainda, ele já tem 20 produtos para dosar no aquário. Que isso é um contrassenso. Quando você descobre os métodos naturais para controlar esse aquário, você vê que você não precisa nada daqueles produtos. E que aqueles produtos têm altos efeitos colaterais na fauna, nos peixes, nos corais. Então eu acho que esse é o principal que eu estou tentando mudar, e as lives todo dia, às 7h45, têm ajudado a desmistificar e mostrar que esse hobby é muito mais simples e tem gente que complica o hobby. Acho que é isso que precisa mudar no aquarismo brasileiro. Eu não acredito que o aquarismo marinho seja um hobby acessível. Eu acho que ele tem se tornado menos caro. A gente tem trabalhado para ele ser mais acessível, tem ensinado que dá para fazer um aquarismo mais barato, de alta qualidade, de alto nível, tá? E a tecnologia pode ajudar nisso. Como, por exemplo, se eu fizer números de ICPs de análise por ano, ao invés de fazer troca de água sempre, o que é mais barato, né? E tem muitos aquaristas que têm colocado isso na ponta do lápis e tornado mais barato o aquarismo. Também os tamanhos de aquário. Hoje a gente já provou que os aquários nano, os picos, eles sim podem ir bem. Basta você ter uma qualidade de água, basta você suplementar produtos de qualidade e não precisa de mais nada. Nós temos aquários que há 1 ano não fazem TPA. É isso. Então, acho que... eu não acredito que o aquarismo marinho seja um hobby acessível. Eu acho que ele tem se tornado menos caro. A gente tem trabalhado para ele ser mais acessível, tem ensinado que dá para fazer um aquarismo mais barato, de alta qualidade, de alto nível, tá? E a tecnologia pode ajudar nisso. Como, por exemplo, se eu fizer números de ICPs de análise por ano, ao invés de fazer troca de água sempre, o que é mais barato, né? E tem muitos aquaristas que têm colocado isso na ponta do lápis e tornado mais barato o aquarismo. Também os tamanhos de aquário. Hoje a gente já provou que os aquários nano, os picos, eles sim podem ir bem. Basta você ter uma qualidade de água, basta você suplementar produtos de qualidade e não precisa de mais nada. Nós temos aquários que há 1 ano não fazem TPA. É isso. Então, acho que...
eu acho que o aquarismo, sim, corre um risco de várias fontes. Um deles é sobre a coleta de corais e peixes. Eu sempre falo que isso é uma questão de tempo, que vai acontecer proibição total. Então as fazendas, as aquiculturas, os cultivos de peixe, tem que se valorizá-los. Também aquaristas abandonando o hobby cada vez mais. Se lojas empurram produtos, não dá certo, ele desmonta o aquário. De cada 10 aquários que são montados, 9 são desmontados. E também o risco hoje que nós estamos vendo de aquaristas com medo porque existe uma incerteza na legislação, né? Controle, IBAMA e etc. Então nós temos riscos em vários fatores aí. A situação do branqueamento dos recifes de corais, tanto Austrália, Indonésia e próprio Brasil, mesmo com a quantidade menor de espécies que nós temos aqui, é um fato. O homem não é o único culpado disso, então é por isso que os governos precisam investir muito mais recursos nos programas que estão realizando estudos para saber o impacto, entender o impacto nos nossos recifes. Eu tive na Austrália, tive na Indonésia. Na Austrália eu vi o recife completamente recuperado, mas o monitoramento precisa ser constante. Na Austrália, 1 grau já é considerado um risco para os corais. Na Indonésia já nem tanto, mas no Brasil eu acho que precisa de muito investimento. E os órgãos competentes têm que estar completamente alinhados para poderem realizar esses estudos. A Triton tem um papel fundamental também nessas pesquisas, porque a Triton mudou o seu centro de pesquisa e desenvolvimento exatamente para a Austrália, mais especificamente em Cairns, no norte da Austrália, para ter acesso quase em tempo real de tudo que está acontecendo. E tem colaborado com as entidades da Austrália também para aprender, entender os níveis de elementos, se esses elementos, alguma deficiência ou excesso deles podem causar o branqueamento também, tá? E outros fatores, como o pH também, está sendo estudado hoje, e a Triton tem um papel fundamental na sua realização científica em tudo que está acontecendo com os corais. Eu sou um pouco dividido nessa opinião sobre o Havaí, por não estar lá, por nunca ter ido no Havaí e ter pesquisado sobre isso. Mas eu tenho uma tendência a ser a favor da proibição, por ter visto estudos científicos que falam sobre a redução da população do Yellow Tang, independente da coleta. Não sei se isso é o ideal, obviamente, para o mercado do aquarismo, mas eu acho que o ideal seria as entidades, ok, vamos proibir a coleta para sempre, mas a verba do sustento dos pescadores e das empresas, nós vamos fornecer e ela vai ser para vocês criarem cultivo do Yellow Tang, assim como já existe com outras empresas, e as universidades do Havaí sabem como fazê-lo. Eu acho que esse seria o ideal. Em um aquário marinho, é bom a gente entender que a alcalinidade e os níveis de cálcio eles estão juntos, tá? Eles estão interligados devido à química dos carbonatos, tá? A alcalinidade, que essencialmente mede a capacidade da água de neutralizar os ácidos, mas saindo da parte toda mais científica, o que acontece basicamente é que o excesso de cálcio promove a precipitação do carbonato de cálcio. E isso faz com que se reduza a concentração dos íons que contribuem para a alcalinidade. E é por isso que quanto maior o nível de cálcio, mais baixo vai ser a minha alcalinidade. Por isso que é importantíssimo você usar produtos que são equilibrados ionicamente no seu aquário. O que mais me motiva a compartilhar conhecimento, sem dúvida, é ver o aquarista depois voltar e dizer: Jeff, o que você me orientou, eu consegui realizar, meu aquário melhorou. E você vê a felicidade desse aquarista. Isso não tem preço, não tem preço.
Ah, realmente, eu não tenho tanto tempo de aquarismo assim não, e mais me aprofundei, estudo demais, passo 24 horas aprendendo, mas as minhas fontes, sem dúvida, foram Julian Sprung, Sanjay Joshi, e Sandashti de Triton, não tem como não dizer, um gênio. Jake Adams, para mim, um dos melhores biólogos marinho, e aprendi muito com ele, infelizmente não está mais entre a gente, uma lástima. O Randy Holmes Farley também é um cara que é incrível, incrível os artigos que ele escreve. E para não ir muito longe, ficando aqui no Brasil, Ricardo Rio, um cara que não consegue fazer um aquário ruim, mesmo que ele tente. E Edson Oldlock, uma lenda no aquarismo também. Então, se você quer se aprofundar no aquarismo, aprender, busca esses nomes aí. A frase da minha vida é: a única pessoa que você deve tentar ser melhor é aquela pessoa que você foi ontem. Isso te dá um embasamento muito grande para não ter inveja. Então, seja melhor que a pessoa que você foi ontem. Essa é a minha frase. In Mount Zion, it rules all creation. Yeah, we're jamming. Wop chihuahua, we're jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, 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 jamming. And jam down, hope you're jamming too. Jano's a matter try, the truth again is high. To keep you satisfied. True love I know exists is the love I can't resist. So stand by my side. We're jamming. I saw an angel looking at me. Her eyes won't open no more. See, and then I cried all night, and I couldn't sleep. All she wanted was to go to the sea. Don't worry, Mom, 'cause I'm not afraid. I'm not afraid. Don't worry, Mom, 'cause I'm on my way. I'm on my way to the ocean.